chamada culto. O que é culto? O que é cultuar a Deus? Será que nós estamos cultuando como se deve cultuar? Abra a palavra de Deus em Mateus capítulo 24. Mateus capítulo 24. E Jesus, que é Deus, que é profeta de Deus, sabia que nos últimos dias as coisas ficariam difíceis e o povo de Deus estaria à mercê daqueles que vêm para matar, para roubar e para destruir, em nome do próprio Satanás. Mateus 24, a partir do versículo 4, diz assim: E ele lhe respondeu: Vede que ninguém vos engane, porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém? Gostaria de ler o versículo 5 novamente. Porque virão muitos em meu nome, dizendo: Eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. Amém. E Jesus, ele foi mais além e disse assim: Olha, se os dias não fossem abreviados, não sobraria ninguém. Se Deus não abreviasse os dias do fim, ninguém aqui nessa igreja seria salvo. Isso mostra o tamanho da calamidade que está para vir sobre a terra. Até as pessoas mais fervorosas, as que mais têm comunhão com Deus, as pessoas mais devotas, elas seriam perdidas, porque tamanha vai ser a opressão nos últimos dias. E esses falsos profetas vão se multiplicar conforme a iniquidade. Isso é tão terrível, tão fatal, tão destrutivo, que é necessário que Deus intervenha e faça a abreviação daqueles dias. Porque se Ele não abreviasse, ninguém se salvaria. Então foi necessário abreviar os dias. A palavra culto tem sido muito usada e desgastada e desconectada da real realidade dos fatos. Hoje se banalizou-se muito a palavra culto. Nós podemos ver que as pessoas sempre estão dizendo: olha, culto dos jovens, culto da mocidade. Não é assim que se fala por aí? Culto do aniversário da igreja, culto disso, culto das senhoras, culto, mas muito culto. Eu às vezes paro e penso: mas como é culto dos jovens? Seria mais ou menos assim: ficaria um bocado de jovens aqui e a igreja ia adorando eles. Aí faria algum sentido, porque a palavra de Deus diz cultuar somente a Deus. Só Deus é digno de culto, de adoração. Quando as pessoas falam culto de aniversário da igreja, culto das senhoras, culto dos adolescentes, culto dos jovens, eu acho que elas querem dizer que vai ser uma reunião para comemorar aquele determinado assunto. Mas elas usam a palavra culto. E que de mal tem isso? O mal é que isso se enraiza na cultura. O mal é que isso não estabelece um parâmetro de que na verdade é culto. E culto só a Deus. E esses cultos nós temos visto se multiplicar daí. A maioria, para não dizer todos, infelizmente, são culto do homem, culto do ego, culto da própria igreja, mas onde Cristo não é o centro, onde Cristo não é a palavra, aonde não reina a humildade, aonde não reina a simplicidade, aonde não reina o amor ao próximo. É culto em nome de uma denominação, é culto em nome de um homem, e é culto em torno dos interesses dos homens. Eu vejo alguns programas de TV como
Neemias saiu para ver o estado de Jerusalém. Um dia Neemias pegou o seu cavalo e foi ver como Jerusalém estava. E Neemias só tomou uma atitude de restaurar os muros caídos, de reconstruir a cidade de Jerusalém, depois que ele constatou os fatos. Um dia Neemias saiu e viu, olhou para Jerusalém, os muros derrubados, as portas dos templos queimadas, o povo disperso. Neemias se entristeceu muito com aquilo. Mas antes de Neemias orar, interceder e tomar uma atitude, ele teve que verificar a situação. E às vezes eu vejo alguns programas de TV, ainda mais os evangélicos, como Neemias saiu para ver o estado da cidade, eu vejo para ver o estado da igreja. Eu vejo homens falando em nome de Deus, mas falando coisas que não tem nada a ver com Deus e são divorciadas de Deus. E Jesus, sabendo disso, ele disse assim: olha, cuidado, que nos últimos tempos, nos últimos dias, enganarão a muitos. Cuidado que nos últimos dias vão mentir. Cuidado que nos últimos dias vão se levantar homens fraudulentos, cheios de mentira, pelo poder de Satanás, para enganar o povo. Porque o povo de Deus é facilmente enganado. Ainda mais numa cidade que nós vivemos, num país que nós vivemos, onde as pessoas passam necessidade, onde há interesse das pessoas melhorarem de vida, e surgem os falsos profetas. Porque nos últimos dias, se for profeta verdadeiro ou falso profeta, leva do mesmo jeito. Porque as árvores estão cheias de frutos. Quem sacudir, leva. Se o falso profeta chegar a sacudir, ele leva. E se o profeta verdadeiro, cheio de Deus, trouxer a palavra da verdade, também vai levar. Só que se levanta muito mais falsos profetas para enganar o povo do que profetas verdadeiros. Porque os profetas verdadeiros nunca são acreditados em sua geração. Os profetas verdadeiros falam, mas o povo não quer ouvir. Os profetas verdadeiros clamam, reivindica a atenção do povo de Deus, dizendo: cuidado, olhem, escutem, voltem à palavra de Jesus que diz: acautelai-vos, acautelai-vos. Calma, não é assim. Porque o modelo é Jesus. E qualquer pessoa que faça qualquer coisa em nome de Jesus, que não siga o modelo e o padrão do Senhor Jesus, ele é falso profeta. Em alguns programas de TV eu tenho visto, parece o circo dos horrores. Tudo em nome de Deus. O último que eu vi, eu fiquei estarrecido. Falei: Senhor, tem misericórdia do povo. No palco desse programa descia-se uma gaiola, crentes em nome de Deus presos dentro da gaiola, e dizendo: se você estivesse nessa situação engaiolado, Deus ia te livrar dessa gaiola do mal. E fazendo encenações, enfocando, falando coisas completamente divorciado da palavra de Deus. Outra situação horrível que eu vi, um pastor, se dizendo pastor, colocou porcos dentro da igreja, expulsando o demônio, mandava os demônios para dentro dos porcos. É um verdadeiro circo dos horrores. O último que eu vi, a última moda, é levar a garrafa PET para a igreja para botar o demônio dentro da garrafa PET. Parece coisa do gênio da lâmpada. E as pessoas puras se multiplicam, se multiplicam, se multiplicam, e o povo não desperta para tentar sair do meio dessa confusão, mas mais adeptos se encontram. Um cidadão se levantou, se intitulando pastor, um grupo de pessoas, um salão enorme, lotado. Ele foi filmado dirigindo uma Ferrari. Ele cheio de anel, de pulseira de ouro, olhou para a Ferrari: e aí, vamos dar um rolê na Ferrari? Eles são lobos roubadores, despedaçam a gordura e a lã da ovelha só para o seu proveito. E qual a importância de nós sabermos isso? É estarmos atentos
e não deixarmos contaminar por essas coisas. E a Bíblia relata uma situação que vem a fotografar tudo isso que eu estou falando. O que é o culto a Deus e o que é o culto ao homem. Abra sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo 9. O que nós vamos falar aqui é sobre dois tipos de culto: o culto que dá certo e o culto que já começa errado, o culto aprovado por Deus e o culto rejeitado por Deus. E nós, que culto prestaremos ao Senhor? Levítico capítulo 9, a partir do versículo 22, diz assim: depois de Arão levantou as mãos para o povo e o abençoou, e desceu, e havendo feito a oferta pelo pecado e o holocausto pela oferta pacífica, então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura sobre o altar. E o que vendo o povo jubilou e prostrou-se sobre o rosto. Amém. Aqui ele mostra o culto que deu certo, o culto que Deus aceitou. Houve um holocausto pela culpa e houve um holocausto pela pacificação da alma. O culto que Deus aceita é quando nós reunidos entendemos que o sacrifício já foi feito, que o Cordeiro Eterno já morreu no meu lugar, que a morte do Cordeiro Eterno pagou a conta de todos os meus pecados e pacificou a minha alma. Quando eu entendo que o Cordeiro Eterno morreu, ressuscitou e consumou a obra, e eu não preciso mais fazer sacrifício nenhum, porque minha alma está pacificada, a minha culpa foi retirada, eu não preciso de adereços humanos, de situações humanas para aliviar o meu peso e a minha culpa, e nem pacificar a minha alma, porque eu sei que o Cordeiro Eterno de Deus levou consigo toda a maldição do Calvário. E por isso a minha alma está pacificada, a minha alma recebe a paz. Esse culto que nós devemos prestar a Deus, pessoas conscientes que não é necessário mais nenhum sacrifício, que o que deveria ser dito foi dito, está consumado, ponto, acabou. E o que nós vemos hoje? Pessoas continuando os sacrifícios, pessoas continuando não mais emolando bois, ovelhas, mas sacrificando o próprio povo num culto do próprio ego, aonde a glória de Deus jamais, em tempo algum, vai se estabelecer. Porque o culto não é a Deus, o culto é aos homens, o culto é a necessidade do povo. O que é que o povo necessita? É de emprego? Vamos fazer a campanha do emprego. É o que o povo precisa? Vamos fazer segundo a necessidade do povo. E não é isso que a Bíblia diz, que nós devemos fazer, em primeiro lugar, a vontade de Deus. E todas as outras coisas nos serão acrescentadas. Eu não preciso me preocupar com o que vou comer, com o que vou beber, porque eu sei que o meu Redentor vive e se levantará sempre ao meu favor. Eu não preciso desses aparatos. Primeiro eu tenho que ter certeza que os meus pecados foram perdoados e que isso não dependeu de mim, mas da graça de Deus sobre mim. Quando eu tenho essa consciência que os meus pecados foram perdoados, não por mim, mas pela graça que está sobre mim, e eu me sinto perdoado,
me sinto justificado, me sinto pacificado, eu estou em paz com Deus. Eu sei viver em toda circunstância. Quando a minha alma está pacificada, eu sei viver na pobreza como na riqueza, e no final eu digo, tudo posso naquele que me fortalece. Quando a minha alma pacificada, quando eu entendo que o Cordeiro de Deus foi demolado, foi morto pelos meus pecados, eu não carrego mais culpa nenhuma. Então não é necessário mais a campanha da quebra de maldição, porque o Cordeiro eterno foi feito maldição em meu lugar, e nenhuma maldição há, nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Quando eu tenho a minha alma pacificada, quando eu entendo que o único sacrifício foi feito de uma vez por todas, jamais eu vou me deixar iludir pelos homens. Jamais eu vou me deixar encabrestar pelos homens. Jamais eu vou cair nas armadilhas, nas artimanhas que os homens preparam para enganar o povo. Mas eles fazem isso para a sua própria destruição. Eu tenho que entender e saber que a bênção de Deus, que me abençoa, que está sobre mim, não depende de mim, das minhas ações, mas depende da bondade de Deus sobre mim. O que é que eu quero dizer com isso? Hoje de manhã nós estávamos conversando isso. Há pessoas que a alma não está pacificada e elas acham que tem direito a alguma coisa com Deus pelo mérito. Não, mas eu pago minhas contas em dia. Eu dou dízimo, eu dou oferta, eu já fui batizado. Não, Deus me abençoa, porque eu não devo nada a ninguém. Deus me abençoa, porque eu boto ali meu dízimo todo mês. Eu nunca falei com o meu dízimo. Essa pessoa acha que tem um mérito que Deus faça alguma coisa a ela pelo seu próprio mérito. Não, porque eu sou gente boa. Deus, para te abençoar, não depende de você ter uma vida correta. Isso não quer dizer que você não deva andar de maneira correta. Mas Deus abençoa quem Ele quer, da maneira que Ele quer e no estado que a pessoa estiver. Está cheio de exemplos bíblicos aqui. Davi arquitetou a morte de um homem, possuiu a sua mulher, mandou matar o homem desta mulher. Uma coisa horrível. E o pior de tudo, esse homem carregava a carta da sua própria morte. Entregou a um general, e quando ele abriu a carta, viu que a morte daquele homem estava decretada pela ordem do rei. E quando aquele homem morreu, e Deus chamou a Davi e mandou um profeta conversar com ele, Davi ali era um assassino. Mas Davi nem pediu perdão. E a Bíblia diz que o Senhor te perdoou. Deus não depende das suas boas ações para te amar, para te fazer próspero. Deus não depende de você ter uma conduta impecável. Deus não depende disso. Porque a palavra de Deus garante o seguinte: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito. A palavra de Deus não diz: Abraão, seja perfeito, tenha uma vida impecável. Depois que você estiver totalmente correto, pleno, anda na minha presença. Não foi isso que Deus falou. Você quer ser perfeito? Anda com Deus. Anda com Deus e tu serás perfeito. Há pessoas que começam, porque não entendem o que é cultuar a Deus, dizer: não, mas ele está passando por essa necessidade porque ele está em pecado, ele não deu dízimo, ele é meio esquisito. E você começa a rotular a pessoa e dizer o porquê que ela não recebe. Ou seja, você começa a gerenciar a bênção de Deus para quem você acha que Deus deve abençoar. Quando os homens de Josué quiseram invadir uma cidade, eles entraram nessa cidade. E chegando nessa cidade, os sacerdotes, ninguém do povo de Israel queria ajudar. E os espias já saíram para dar as más notícias a Josué, encontrou uma mulher chamada Raabe, que era uma prostituta, que estava no seu ofício. E essa mulher se propôs a ajudar, e essa mulher ajudou, e foi a única sobrevivente, e hoje ela está na genealogia de Jesus. Qual foi o mérito que ela teve?
para receber tamanha graça? Não teve mérito nenhum. As pessoas procuram cultuar a Deus em busca de méritos, de fazer sacrifício para ter o mérito e dizer: Deus, eu preciso. Eu já ouvi gente falando assim para o outro, e no culto ensinando a outras pessoas: coloca Deus na parede. Você é filho do rei. Você tem que ter. Chega diante de Deus com ousadia, encosta Deus na parede, que Deus vai te abençoar. Olha o que nós ouvimos nesses cultos. Pessoas têm a capacidade de dizer: encosta Deus na parede. Nos cultos errados nós aprendemos que Deus não é mais Senhor, que Deus é um servo, que eu encosto na parede, que eu exijo e que eu dou uma carteirada em Deus dizendo: eu mereço, a minha vida é correta, eu faço tudo certo, não devo nada a ninguém. Isso é o culto ao ego. Se nós dependêssemos de mérito para ser salvo, estávamos todos perdidos. Ninguém se salvaria pelo mérito. Por isso que a palavra de Deus diz: pela graça sois salvos, e isso não vem de vós, é dom de Deus, para que ninguém se glorie na presença de Deus. Quando eu tenho essa consciência que meu relacionamento com Deus não é por mérito daquilo que eu fiz para merecer, mas é pela graça de Deus que me alcançou, que me banhou, e eu fui mergulhado nessa maravilhosa graça. Quando eu tenho esse entendimento, o Senhor vai se manifestar. A glória dele vai invadir o lugar. E eu serei salvo, porque a palavra dele diz: salva-me e serei salvo. Cura-me e serei curado, porque tu és o meu louvor. Esse culto dá tudo certo, porque foi Deus que deu as diretrizes e as pessoas seguiram as diretrizes que Deus deu. Mas hoje nós não estamos vivendo essa época de seguir aquilo que foi mandado, escrito e determinado por Deus. Esse culto, do capítulo 9, ele poderia terminar aqui. Vamos ler de novo o versículo 23 e 24. Mas esse culto não terminou aqui. Versículo 23 diz assim: então entraram Moisés e Arão na tenda da congregação, e saindo, abençoaram o povo, e a glória do Senhor apareceu a todo o povo. E eis que saindo fogo de diante do Senhor, consumiu o holocausto e a gordura, e sobre o altar, vendo o povo, jubilou e prostrou-se o seu rosto. Se terminasse aqui, estava tudo bem. Até aqui o Senhor era com esse povo. Até aqui o sacerdote fez o que Deus mandou fazer. E esse culto deu muito certo. Só que esse culto não terminou aqui. Ele terminou de uma maneira trágica. Terminou de uma maneira horrível. Siga o versículo 10 comigo, por favor. Capítulo 10. Nadab e Abiú, filhos de Arão, tomaram cada um do seu incensário e puseram neles fogo, e sobre este incenso trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo de diante do Senhor e os consumiu, e morreram perante o Senhor. E falou Moisés a Arão: isto é o que o Senhor disse: mostrarei minha santidade naqueles que se achegarem a mim, e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Esse culto começou errado, deu tudo errado. Primeiro culto, as pessoas entenderam que a bênção, as diretrizes, a graça, o holocausto, o sacrifício, tudo dependeu do cordeiro, eles aceitaram. Mas no capítulo 10, o homem entrou em cena. O homem achou que não estava bom.
Eu chamaria esse culto o culto de Abinadab e Abiú. E nós vivemos essa geração de Abinadab e Abiú, que coloca fogo estranho, que faz o que Deus não mandou. Essa geração que nós vivemos é a geração da espiritualidade de Abiú, de Abinadab e Abiú. O que é interessante aqui é que esses dois rapazes, eles pegam elementos que fazem parte do culto. Eles pegam dois incensários e começam a levantar o incenso como oração, e até ali aqueles incensários faziam parte do culto. O incenso fazia parte do culto. Eles tinham a roupa do sacerdote. Aparentemente estava tudo certo, mas algo trágico acontece. Esses dois rapazes morrem carbonizados, e eles são sobrinhos de Moisés, são filhos de Arão. Você imagine a cena: dois rapazes tentam cultuar a Deus e começam a levantar um incenso, e o pai dos rapazes está ali, e o tio do rapaz está do lado, e daqui a pouco os dois rapazes caem fulminados. Deus incinerou os dois. Coisa grave que eles fizeram para Deus ter carbonizado os dois. E não, alguns dizem: poxa, mas Deus podia ter aliviado, afinal de contas eram sobrinhos de Moisés. Uma coisa nós temos que aprender: Deus só tem filhos, amém, queridos? Deus não tem netos, só filhos. Tem gente que quer se garantir com Deus: não, mas é meu filho, Senhor, tantos anos eu te servi, Senhor, olha o teu netinho. Não, não tem neto, só tem filho. Abinadab e Abiú não eram netos de Deus, eram filhos também. E eles começam a trazer fogo estranho no altar. Nós temos que aprender, queridos, a discernir o fogo que vem de Deus ou o fogo que vem dos homens. A igreja não sabe discernir quando é fogo de Deus e quando é fogo do homem. Sabe por quê? Porque o homem também sabe fazer fogo e faz muito bem. Só que o fogo do homem traz a morte e o fogo de Deus traz a vida. E esses dois rapazes, eles trouxeram a morte porque eles fizeram coisas que Deus não mandou. E nós vemos isso hoje. Vemos. Nós vemos pessoas trazendo coisas para o culto que Deus não mandou. Nós vemos hoje pessoas trazendo a gruta do milagre. Que você passa pela gruta do milagre e sai do outro lado bonzinho. Isso aí é incenso de Abinadab e Abiú. Coisas que são acrescentadas no culto, a qual Deus não mandou. Mas é fogo do homem. Por que é fogo do homem? Para atrair pessoas, para ganhar adeptos, para conseguir ganhar dinheiro. É isso que acontece. Graças a Deus, a arca da aliança foi perdida. Porque se a igreja hoje encontrasse a arca da aliança, trazia por meio da igreja, enchia de purpurina e neon. Porque Abinadab e Abiú sempre querem acrescentar coisas que Deus não mandou acrescentar. E eu vejo como Jesus fez e como os homens estão fazendo. Jesus olhava para a pessoa e dizia: toma o teu leito, levanta a tua mão, toma o teu leito e segue. E a Bíblia diz que o aleijado, soltando, ficava em pé, pegava o leito e botava embaixo do braço e ia embora. Hoje os milagres estão diferentes. O que eu vejo por aí são pessoas jogando lençol em cima do corpo, pegando a mão, enfiando o dedo dentro da barriga da pessoa, chegando para fora com um tumor na mão e dizendo que é milagre. E sabe o que é que acontece? O povo de Deus aplaude e acha que aquilo é de Deus. Foi isso que Jesus fez? Foi isso que Jesus ensinou? Enfiar o dedo na barriga de uma pessoa, trazer um órgão para fora e ficar se exibindo? Foi isso que Jesus ensinou? Foi isso que Jesus ensinou? Não, não foi isso que Jesus ensinou. E quem está fazendo isso? A geração de Abinadab e Abiú, trazendo fogo estranho dentro da casa de Deus. Aí nós perguntamos: Senhor,
Senhor, cadê os milagres? Senhor, por que não acontece mais os milagres? Porque toda a casa de Deus está contaminada pela geração de Abinadab e Abiú. Porque os homens estão maquinando coisas para arrecadar dinheiro. Os homens são maus. Hoje, na geração de Abinadab e Abiú, que nós vemos é um festival de profetadas. É gente profetizando para tudo quanto é lado. É gente profetizando para você casar. É gente profetizando o emprego que você deve ter. É gente dizendo com quem você tem que casar. Mas a palavra de Deus diz: buscai o Senhor. Buscai o Senhor enquanto se pode achar. Se eu preciso de uma resposta de Deus, eu vou a Deus. Com isso eu não estou dizendo que não há profetas. Eu creio que há profetas. Eu creio que Deus usa profetas. Mas o que nós temos visto na geração de Abinadab e Abiú não são profetas de Deus, são profetas mentirosos. E por que a importância de sabermos isso? Porque senão seremos enganados. Senão não conseguiremos discernir entre a mão esquerda e a mão direita. O que nós temos visto não tem parte com Jesus. A geração de Abinadab e Abiú esqueceram de pregar a cruz. Quanto tempo você não ouve uma mensagem sobre a cruz? Quanto tempo não se ouve uma mensagem que negue-se, tome a sua cruz e siga-me? Quanto tempo não ouvimos mais? Aquele que ganhar a sua vida perderá, mas o que perder por amor de mim ganhará. Porque a geração de Abinadab e Abiú não prega que Jesus é o Senhor. Essa geração perversa, desses cultos perversos, pregam que o homem é o centro do mundo. Por isso há incenso estranho. A geração de Abinadab e Abiú não prega sobre o inferno. E existe um inferno, a qual a igreja deve estar avisada, deve-se pregar, deve-se falar das consequências do pecado. O que nós temos visto é na geração de Abinadab e Abiú, é pegando o inferno e botando para debaixo do tapete para não assustar ninguém. É ninguém falando que Jesus é o Senhor. É ninguém falando que Cristo vai voltar, que todas as coisas vão ficar e só vai prevalecer o amor e só vai viver com Cristo quem tiver o seu nome escrito no livro da vida. O Evangelho não é brincadeira. O Evangelho não é faz de conta. Jesus pregou e ensinou: quem não negar-se a si mesmo não é digno de mim. Quem não deixar tudo, pai, mãe, filho, por amor de mim, não é digno de mim. E quando nós vamos viver essa realidade? Às vésperas do arrebatamento. A igreja da geração de Abinadab e Abiú não prega que Jesus é o Senhor. Não prega que Cristo vai voltar. Essa geração prega que ser pobre é inferno e que ser rico é céu. Se você é rico, você já está vivendo no céu. Se você é pobre, tem uma maldição sobre você. Isso é mentira, porque Deus é Deus de pobres e Deus é Deus de ricos. Deus é Deus de todos, para com todos, o tempo todo. Queridos, há uma consciência a ser tomada. Jesus disse assim, a palavra de Deus diz: quando ele vier, estará com uma pá na sua mão e limpará toda a ira. O que ele quer dizer com isso? Quem não for trigo não vai subir. Quem for palha vai queimar. Só quem é ouro refinado vai subir. A vida eterna é algo seríssimo. Todos nós iremos em um dado momento morrer. Todos nós queremos morar no céu, mas muitos de nós não querem viver a cruz de Cristo. E muitos não querem viver a cruz de Cristo porque nem sabem que tem a cruz de Cristo, porque os pastores da geração de Abinadab e Abiú não pregam que Cristo é o Senhor. O que nós vemos nessa geração são pessoas cheias de eu mesmo. Não, eu posso, eu quero, eu faço. Eu me converti, mas não sou bobo, não.
Eu me converti, mas pisa no meu carro. Eu sou da igreja, mas não sou bobo não. É uma geração que não aprendeu a caminhar com as milhas, que não aprendeu a ser gente boa, que não aprendeu a se desarmar. A gente vai conversando com os irmãos de várias denominações e o que nós vemos são gente armada, são gente quase que sanguinárias. Você pode ter uma ideia disso pelos relatos dos nomes da igreja. Sempre tem que ter fogo, sempre tem que ter espada, sempre tem que ser o ministério da quinta, do fogo, que queima, que isso, que aquilo. Ninguém é do ministério da paz, do ministério do príncipe da paz. O que nós vemos são pessoas extremamente, cada vez mais arrogantes, jactanciosas, fraudulentas, enganadores. Isso nós não vemos lá fora. Infelizmente, nós vemos dentro da igreja, porque vivemos a geração de Abinadab e Abiú. Porque nós não nos conscientizamos e não vivemos aquilo que deveríamos viver, que é: entra no teu quarto, fecha a tua porta e ali o teu pai te obedecerá. Nessa geração de Abinadab e Abiú, nós achamos que o culto é aqui. Não, hoje eu vou cultuar a Deus. Qual é a hora do culto? É 7h30. 7h30 eu vou lá, que é a hora do culto. O culto começa às 7h30. Você sabe onde o culto começa? O culto começou no dia que você se converteu. O culto é dentro do meu carro. É eu dirigindo e vendo uma pessoa de moto irresponsável me cortar e quase morrer, e eu falar assim: tem misericórdia. Esse sujeito tem uma mãe que levou 9 meses ele dentro da barriga, e hoje ele joga a vida dele no lixo em cima de uma moto, sem capacete, cortando o carro para cá, cortando o carro para lá. Deus tem misericórdia dele, tem misericórdia da mãe dele, que ele venha se conscientizar e que tu aceite ele, Jesus, para que ele não pereça, mas que ele tenha vida eterna. Ali no meu carro eu já estou cultuando. Eu não preciso de hora marcada, eu não preciso de um local, eu não preciso de pessoas junto comigo. Isso é muito bom. De uma semana de batalha, nos reunimos aqui, louvores gostosos como nós tivemos aqui, e esse ambiente cheio de irmãos, agradável. É ótimo cultuar o Senhor com os irmãos, mas o verdadeiro culto é todos os dias, todas as horas, em todos os lugares, adorando a Deus, sabendo que Ele é o Senhor, que Ele virá a qualquer momento, e se Ele vier hoje, eu estou pronto para ir hoje. Na hora que Ele vier, eu estou pronto. Perguntaram a Jesus: aonde nós vamos te adorar, aqui ou lá? Jesus disse: olha, agora não é mais o local, agora não é mais aonde, agora é como. E como é que é, Jesus? É em espírito e em verdade. Em qualquer lugar que você estiver. Mas a geração de Abinadab e Abiú diz que é na reunião às 7 horas você tem que vir, porque se você não vier, Deus não vai te abençoar, porque você tem que estar aqui no local, na geografia e na localidade. Porque se você estiver lá na sua casa, Deus não chega até lá, tem que ser aqui. Isso é mentira. Deus abençoa onde você estiver, como você estiver, porque Deus não depende de uma geografia para te abençoar. Ele quer te abençoar, Ele vai te encontrar aonde você estiver. Mas os vendilhões do tempo não deixam mais isso acontecer. A geração de Abinadab e Abiú é uma geração que não tem cruz, é uma geração que não tem a volta de Jesus, é uma geração que não tem amor, é uma geração fissurada no dinheiro. É só dinheiro, é só barganha, é bota aqui para Deus te abençoar. A palavra de Deus é: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de todo o teu entendimento. A palavra de Deus é: escolhe o bem, eis que te propõe a bênção e a maldição. Escolhe o bem, escolhe a boa parte, porque se você escolher a boa parte, todas essas bênçãos te alcançarão. Você sabe qual é o sentido dessa palavra? É que as bênçãos vão atrás de você.
você. Amém? O que a geração de Abinadab e Abiú diz? Que você tem que ir atrás da bênção. Mas a palavra de Deus diz: tão somente escolhe bem, pratica o bem, e todas essas bênçãos te alcançarão. O texto dá o seguinte sentido: que você vai estar andando e as bênçãos estarão indo atrás de você, e as bênçãos vão pular nas suas costas. Porque você obedeceu, porque você foi gente boa de Deus. Porque quando você vem aqui ofertar ao Senhor, você não vem com o coração ganancioso. Não vou botar, porque aqui é uma loteria. Não fala assim, mas vive assim. Mas quando você vem e deposita ali com um coração generoso, cheio de generosidade, o Senhor olha para você e fala assim: filho, você é generoso. Por você ser generoso, você vai abençoar pessoas. E para você abençoar pessoas, porque você é generoso, mais e mais eu vou te dar. O que Deus quer são corações cheios de generosidade. É a parábola que Jesus contou do homem caído na estrada, que foi lá na misericórdia. O que é que fez a geração de Abinadab e Abiú? Viu o homem caído na estrada? Até ia ajudar, mas está na hora de eu sair do louvor, não vai dar para ajudar ele não. Aí pegou: eu ia ajudar, mas hoje eu sou o pregador da noite, não vai dar para ajudar esse cara aí. Entendi? E veio um que não tinha o mérito de nada, que sabia que não tinha o mérito, foi lá e ajudou. Só que ele era generoso. Ele botou o homem no seu animal, levou a hospedaria, e até ali não custou nada do bolso dele. Ele foi lá, fez os curativos, deu os primeiros socorros e botou o homem no animal dele e levou a hospedaria. E disse para o homem da hospedaria: cuida dele, que eu vou viajar, mas na volta eu te pago. Quanto custa 2 dias ele hospedado aqui? 2 denários. Meteu a mão no bolso e pagou. Isso sabe o que quer dizer? Que atitudes de bondade não custam nada, mas a manutenção do ato custa. Amém, queridos? A atitude da bondade sua nunca vai te custar nada, mas a manutenção da bondade custa. E aquele homem foi generoso. E aquele homem que foi generoso, ele foi dos outros 2 sacerdotes, 3 sacerdotes, e todos que passaram ali não foram. Porque Deus procura gente generosa. A geração de Abinadab e Abiú não prega que você tem que ser generoso, que você tem que depositar com generosidade. Não, mas o que tem acontecido nessa geração, desse culto de Abinadab e Abiú? Tem colocado no coração da igreja a cobiça. O que eu vejo é uma geração de gente extremamente cobiçosa. A prosperidade virou cobiça. Ninguém é louco de ser contra a prosperidade, porque a palavra de Deus diz: eu, Senhor, me alegro na prosperidade dos meus servos. Mas a geração de Abinadab e Abiú acha que ser próspero é ter dinheiro. O ano de 2015 eu fui extremamente próspero, sabe por quê? Olha a família linda que Deus me deu. Amigos que eu não tinha, pessoas que eu não conhecia. E um dia o Senhor falou: vou te abençoar, vou te prosperar. Quantos irmãos eu conheci que se tornaram verdadeiros amigos? Isso é prosperidade. É estar num local com gente sadia. Isso é prosperidade. É o ter passado um ano sem saber o que é estar internado em um hospital. Isso é prosperidade. Sabe uma prosperidade que nós temos e pouco conseguimos enxergar que temos? Água. Extremamente ridículo, mas água. Você abre a porta da geladeira, tem água. Sabe, milhões de pessoas morrem por falta d'água no mundo. E Deus te abençoou com água. Sem água, ninguém vive. Não há vida sem água. Você chega em casa agora, pode tomar um banho de chuveiro, pode beber água, pode fazer comida. Você tem água em casa.
razões para agradecer. Obrigado porque eu tenho água. Estava vendo um filme que uma menina se acidentou. O carro dela capotou muitas vezes. E ela perdeu o movimento das pernas e dos braços. Dos braços havia alguma chance de recuperar com muita fisioterapia. E no decorrer do filme ela fez muitas fisioterapias. E o momento mais alto do filme foi que depois de muita fisioterapia, ela teve que aprender tudo de novo. E o momento mais bonito do filme é quando ela consegue levar uma colher à boca. Ela leva uma colher à boca, a família, o pai, a mãe, os irmãos se emocionam e começam a chorar. Eu falei assim, mas que coisa linda. Só porque ela levou uma colher à boca. E eu faço isso todos os dias, Deus. Eu não consigo nem entender como te agradecer por levar uma colher à boca. Alguém hoje levou uma colher à boca? Amém? Agradeça a Deus. São milagres. Todos os seus movimentos são perfeitos. São uma bênção que poucos têm, mas você tem. Essas coisas simples, ridículas, que é a bênção de Deus, que é a prosperidade de Deus, que é a geração de Abinadab e Abiú, que presta o culto de maneira mecânica. Agora é a hora do show. Entrou Abinadab e Abiú, agora é a hora do show, agora nós vamos fazer o nosso culto, agora nós vamos fazer da nossa maneira, porque assim dá certo. E nós achamos o seguinte, que aqueles dois rapazes morreram. Mas hoje não morre mais ninguém. Morre, porque há vários tipos de morte. Não só a morte física. Quanto mais as pessoas exploram a fé do povo, mais elas morrem. Por que mais elas morrem? Porque elas criam um abismo entre elas e Deus. E quanto mais elas pecam, mais elas enganam o povo, mais elas fazem o culto segundo ao homem, o abismo vai se abrindo entre ela e Deus, ao ponto dela pecar contra o Espírito Santo e não ter mais perdão. Porque pecar contra o Espírito Santo é saber da verdade, negar a verdade e viver na mentira, em prol da mentira, e não se reconciliar e não se arrepender. Isso é pecar contra o Espírito Santo. Sabe da verdade, sabe que essas práticas são satânicas, sabe que essas práticas são do diabo, mas mesmo assim continuam nesse caminho e não se arrependem até o dia da sua morte. Por isso a palavra de Deus diz que criou o ímpio no dia do juízo. Oh, mas você estava na igreja, é ímpio? É ímpio. Estava na igreja, é do mundo? É do mundo, porque pratica as obras de Satanás. Porque engana, porque mente, porque fecha uma porta, porque a palavra de Deus diz que o sacerdote tem mais culpa, porque ele não entra, mas também ele leva mais culpa, porque ele não deixa entrar. Nem entra e nem os que querem entrar têm a possibilidade de entrar, porque ele não mostra o caminho do arrependimento. Por isso, mais culpa tem. Por isso, pega contra o Espírito Santo. Amém, queridos? Abra sua Bíblia do Salmo. No Salmo 42. Aqui está o princípio de um culto a Deus. Não o culto de Abinadab e de Abiú, mas o culto que Deus aprova. O culto da sede, o Salmo 42, achamos? Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e viverei perante a face de Deus. As minhas lágrimas têm sido meu alimento dia e noite, enquanto me dizem continuamente: o teu Deus onde está? Lembro-me dessas coisas e dentro de mim se derrama a alma, e de como passava eu com a multidão do povo, os guiava na procissão à casa de Deus, entre gritos de alegrias e louvor, multidão e festa.
Por que estás abatido a minha alma? Por que te perturbas dentro de mim? Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é meu auxílio, é Deus meu. Sinto abatido dentro de mim a minha alma, e lembro-me, portanto, de ti, nas terras do Jordão, no Monte Hermon e no outeiro de Mizar. Um abismo chama outro abismo, ao fragor das tuas catacumbas. Todas as tuas ondas e vagas passaram sobre mim. Contudo, o Senhor, durante o dia, me concede a sua misericórdia, e à noite comigo está o seu cântico de oração. Ao Deus da minha vida, digo: a Deus, minha rocha, porque te ouvistes de mim, porque hei de andar eu lamentando sob a opressão dos meus inimigos. Esmigalham-se-me os ossos quando os meus adversários me insultam, dizendo: o teu Deus onde está? Porque está abatida a minha alma, porque te perturbas dentro de mim. Espera em Deus, pois ainda o louvarei. Ele é o meu auxílio e é Deus meu. Amém, Deus? Esse é o verdadeiro culto. Que a sua alma seja cheia de sede de Deus. Que não é o homem que é o seu auxílio, não é a igreja que é o seu auxílio. O seu auxílio é Deus. Deus usa a igreja quando Ele quer, mas o seu auxílio, o seu socorro não está na igreja. O seu auxílio, o seu socorro está em Deus, que fez o céu e a terra. Amém? Vamos ter pé, vamos orar. Eu agradeço a Deus por nós podermos estar ouvindo o que nós temos falado o ano todo sobre as veredas antigas, sobre restaurar os muros e destruir conceitos errados. A igreja foi levantada em cima de muitos conceitos errados. Não digo a igreja, aqui eu digo a igreja no sentido geral, mas Deus tem nos dado a oportunidade de colocar tijolo sobre tijolo e fazermos as coisas certas, cultuar da maneira certa, saber que o auxílio e o socorro vem de Deus e não vem dos homens, não vem da igreja, não vem do pastor. O nosso socorro e fortaleza vem do Senhor que fez os céus e a terra. Senhor, por isso nós te agradecemos como igreja, te agradecemos por essa palavra, te agradecemos pela oportunidade de não fazermos parte da vida e da geração do culto falso, da geração de Aminadab e Abiú, que desperta a cobiça, que faz um show do homem. Nós queremos viver no caminho e na palavra do carpinteiro da Galileia, de Jesus, o Cristo. Nos concede, Deus, sabedoria, inteligência e discernimento para nós não sermos enganados pelos homens, não sermos feitos como mercadorias de um lado para o outro. Nos ajuda, Senhor, a não sermos meninos agitados de um lado para o outro. Nos ensina, ó Senhor, a entendermos que tudo que temos não é pelo nosso mérito, não é porque nós estamos fazendo coisas, nada temos pelo nosso mérito. Tudo que nós temos é pela Tua graça, e somente pela Tua graça. Se nós acordamos, se nós vamos ao trabalho, se temos saúde, é pela Tua graça. Muito obrigado, Senhor, porque a Tua palavra está escrito que a Tua graça nos basta, que não é por obra de homem para que ninguém se glorie, mas é pela Tua graça. Deus ensina a Tua igreja a depender da Tua graça, do Teu amor, da Tua misericórdia. Senhor, nos afasta de um culto cheio de pirotecnia
economias, cheio de engendramentos humanos, cheio de mentes humanas, artifícios humanos, que é para atrair gente humana para viver nos pés de outro homem. Mas nos impulsiona, Senhor, para os teus pés, Senhor. Nos impulsiona, Senhor, assim como Marta. Queremos ficar com a boa parte, porque essa boa parte não nos pode ser tirada. Nos ensina, Senhor, a ter um coração de Maria, mesmo vivendo no mundo de Marta. Nos guarda, Senhor. Esse ano, Senhor, nós te pedimos a tua proteção. A proteção que a tua palavra diz, debaixo da sombra do Onipotente. A sombra do Onipotente, do esconderijo do Onipotente, sobre as asas, Senhor, da tua graça sobre nós. Que essa palavra venha cair no melhor lugar do nosso coração. Que nós possamos prestar sempre o culto da graça e não o culto da desgraça. Que assim seja, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar? Irmão Evaldo. O irmão Evaldo está lindo. Livro muito bonito que fala sobre a ceia. Nós vamos cear com o coração esperançoso de praticarmos o culto que Deus tem nos chamados para praticar. Ó Cristo, pão da vida. Ó Cristo, pão da vida, descendo lá do céu, ó pão de nossas almas, que ó Pai de amor nos deu, em que nós alegramos, gozando mesmo aqui, do além da doçura que achamos sempre em ti, da eterna e santa vida, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza, és tu também, Senhor. Sem ti não nos assiste nem forças, nem poder. De ti nosso alimento queremos nós viver. Da eterna e santa vida, da qual tu és o autor, sustento e fortaleza, és tu também, Senhor. Sem que não nos assiste nem forças, nem poder. De nosso alimento queremos nós viver. Obrigado, Paulão. Vamos chamar nossas crianças, chamar o presbítero Ramon
a tia Cheia aí, me ajudar aqui na ceia.